Nessa videoaula falaremos sobre a probabilidade condicional. Então, primeiro vamos definir o que é uma probabilidade condicional. Bem, quando se impõe uma condição que reduz o espaço amostral, dizemos aí que se trata de uma probabilidade condicional. Então, a probabilidade condicional é aquela que você coloca uma condição e que essa condição ela vai restringir, ela vai diminuir o espaço amostral. Bem, sejam A e B dois eventos de um mesmo espaço amostral U, lembrando que o evento B tem que ser diferente do conjunto vazio. O conjunto B tem que ser diferente do conjunto vazio. Chama-se de probabilidade de A condicionada a B, ou probabilidade A dado B, ou então probabilidade A sabendo que a B ocorreu, a probabilidade de ocorrência do evento A, sabendo que já ocorreu ou vai ocorrer o evento B. Ou seja, é a probabilidade de A colocando a condição da ocorrência do evento B. Bem, indicamos por probabilidade de A barra B. Isso é a maneira como a gente vai representar a probabilidade binomial. Isso aí eu leio probabilidade de A dado B ou probabilidade de A condicionada a B. Ou seja, o A é a probabilidade que eu quero e o B é a condição que eu coloco. Bem, nós vamos ter o seguinte: para você calcular a probabilidade de A dado B, você pega o número de elementos da interseção dos eventos A e B e divide pelo número de elementos do evento B. Isso é uma maneira de você calcular a probabilidade condicional. Se você tiver as quantidades de elementos da interseção dos eventos A e B e também da quantidade de elementos do evento B. Se por acaso você já tiver as probabilidades, você pode calcular diretamente com as probabilidades. A probabilidade de A dado B é a probabilidade de A interseção com B dividido pela probabilidade de B. Ou seja, em ambas as fórmulas, você vai pegar a interseção de A com B, dividir pelo B. Seja a quantidade de elementos na primeira fórmula, seja a probabilidade na segunda fórmula. E aí você percebe que, como eu coloquei a condição de ocorrência do evento B, eu restringi o espaço amostral ao evento B. Por isso que eu tenho que comparar a interseção de A com B com o evento B. Por isso, então, a fórmula fica da forma como aparece aí. Probabilidade de A dado B é o número de elementos de interseção de A com B dividido pelo número de elementos de B. Ou, se quiser trabalhar com probabilidade, é a probabilidade da interseção de A com B dividido pela probabilidade de B. Para tentar melhorar um pouco a interpretação e o entendimento, eu já trago um primeiro exemplo. Jogando-se um dado e sabendo-se que ocorreu um número maior do que 3, qual é a probabilidade de sair um número ímpar? Então percebam, eu quero que saia um número ímpar no lançamento de um dado, mas eu coloquei uma condição. Eu já sei que a condição é sair um número maior do que 3. Vamos lá então. Então vamos considerar os dois eventos. O evento A saiu um número ímpar e o evento B saiu um número maior do que 3, que é a condição. A condição eu vou chamar de evento B. Nós vamos ter que o conjunto A ele tem 3 elementos, né, que é 1, 3 e 5, são os números ímpares no dado. O conjunto B também tem 3 elementos, que são 4, 5 e 6, que são os elementos maiores do que 3 no dado. E a interseção só tem um elemento, ou seja, apenas um número maior do que 3 é ímpar num dado, que é o número 5. Bem, daí nós temos que o número de elementos do evento B é 3, o número de elementos da interseção é 1, então dá para a gente calcular a probabilidade. A probabilidade de A dado B é o número de elementos da interseção sobre o número de elementos de B. Isso vai ficar então 1 sobre 3. 1 sobre 3, se eu dividir, dá 0,333, que na forma percentual é aproximadamente 33,3%. Então nós temos 33,3% de lançar um dado e sair um número ímpar, colocando a condição de que o número que saiu ele é maior do que 3. Segundo exemplo, em uma caixa há papeizinhos numerados de 1 até 10. Um deles é sorteado.
Sabendo-se que o número desse papelzinho ele é menor do que 6, determine a probabilidade de ele ser par. Então vamos lá. Eu tenho 10 papeizinhos, de 1 até 10. Tiro um. Eu quero saber a probabilidade de ele ser par, só que eu coloquei uma condição. Eu sei que o número desse papelzinho é menor do que 6. Então eu quero saber qual a probabilidade de ele ser par, com a condição de que tem que ser um número menor do que 6. Bem, vamos chamar de eventos A e B. O evento A é sair um número par, o evento B é sair um número menor do que 6. Lembrem que o evento B será sempre a condição. Desse modo, então, o evento A, que é sair um número par, ele tem 5 elementos, né, que são 2, 4, 6, 8 e 10. O evento B, que é sair um número menor do que 6, ele tem 5 elementos também, que é 1, 2, 3, 4, 5. E a interseção de A com B, ou seja, os números pares menores do que 6, são apenas 2 elementos, que são o 2 e o 4. Como eu quero saber a probabilidade, eu vou pegar então, contar os elementos, né? Número de elementos de B é 5, número de elementos da interseção de A com B é 2. Então a probabilidade, que é o número de elementos da interseção sobre o número de elementos de B, isso vai ficar então 2 sobre 5. Probabilidade de A dado B igual a 2 sobre 5. Quando eu dividir, vai dar 0,4, que na forma de um número decimal, né, na forma percentual agora, é 40%. Então nós temos 40% de chance de tirar um papelzinho dentro dessa caixa, e esse papelzinho ele tem um número par, sabendo já que esse número que foi retirado ele é menor do que 6. Terceiro exemplo. Determine a probabilidade de um casal ter um filho do sexo masculino na segunda gravidez, considerando que na primeira gravidez nasceu uma criança do sexo feminino. Bem, vamos lá então. Vamos considerar os dois eventos. O evento A será nascer filho do sexo masculino na segunda gravidez, e o evento B será filho do sexo feminino na primeira gravidez, que é a condição que nós colocamos, né? Nós queremos saber a probabilidade de nascer um filho do sexo masculino na segunda gravidez, colocando a condição de que o da primeira gravidez ele foi do sexo feminino. Bem, nós sabemos que a probabilidade de nascer um filho masculino na segunda gravidez ele é de 1 sobre 2. E nós sabemos que a probabilidade de nascer um filho feminino na primeira gravidez também é 1 sobre 2. Bem, a probabilidade da interseção é só multiplicar essas probabilidades, porque são eventos independentes. O sexo do filho da segunda gravidez ele não depende do sexo do filho da primeira gravidez. Dessa forma, então, a gente já viu que a probabilidade da interseção, quando se trata de eventos independentes, é só multiplicar. Então vai ficar a probabilidade de A interseção com B é 1/2 vezes 1/2, que dá 1/4. Ok, então nós sabemos que a probabilidade da interseção é 1/4 e nós sabemos que a probabilidade da condição, que é o evento B, né, que é a probabilidade de nascer um filho do sexo feminino na primeira gravidez, é 1/2. Então agora eu posso calcular a probabilidade da condicional, né? Eu tenho que a probabilidade de A dado B, ou seja, a probabilidade de nascer um filho do sexo masculino na segunda gravidez, dado que o filho da primeira gravidez era do sexo feminino, é a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade de B. Então você pega agora 1/4 dividido para 1/2. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Multiplicando então, eu tenho 1 vezes 2 dá 2, 4 vezes 1 dá 4. Simplifica por 2, nós temos então que a probabilidade será de 1 sobre 2. Bem, desse modo, a chance de nascer um filho do sexo masculino na segunda gravidez, dado que o sexo do filho da primeira gravidez era feminino, essa probabilidade é de 1 sobre 2. Observem que eu fiz essa questão, esse exemplo, levando em consideração a probabilidade condicional. Mas não é obrigado eu ter feito pela probabilidade condicional. Eu poderia ter feito direto. Como o sexo dos filhos ele independe da gestação, então você poderia dizer que na segunda gravidez
a probabilidade de nascer homem é 1/2, independente do sexo da primeira gravidez. Então você tem aí a chance de 1/2 de nascer um filho do sexo masculino na segunda gravidez. Bem, quarto exemplo, da Unesp. 2 máquinas A e B produzem juntas 5.000 peças em um dia. A máquina A, ela produz 2.000 peças, das quais 2% são defeituosas. A máquina B produz as restantes 3.000 peças, das quais 3% são defeituosas. Da produção total de um dia, uma peça é escolhida ao acaso e, examinando-se-a, constatou que ela é defeituosa. Qual é a probabilidade que essa peça escolhida tenha sido produzida pela máquina A? Bem, então aí nós temos uma probabilidade condicional. Qual é a condição? Qual é a probabilidade de essa peça escolhida ser da máquina A, colocada a condição de que se trata de uma peça defeituosa? Bem, então consideremos os eventos. O evento A é uma peça produzida pela máquina A e o evento D é uma peça defeituosa. Bem, as peças defeituosas, elas são 2% das 2.000 produzidas pela máquina A e 3% das 3.000 produzidas pela máquina B. Então, para a gente saber a quantidade de peças defeituosas, eu pego 2% de 2.000 mais 3% de 3.000. 2% de 2.000 é 2 sobre 100 vezes 2.000. 3% de 3.000 é 3 sobre 100 vezes 3.000. Bem, dá para a gente cortar zeros aí se quiser. Cortando 2 zeros do 100 e 2 do 2.000, vai ficar 2 vezes 20 dá 40. Igualmente, cortando 2 zeros do 100 e 2 zeros do 3.000, vai ficar 3 vezes 30, 90. 40 com 90, nós temos então um total de 130 peças defeituosas. Então, esse é o número de peças defeituosas que nós temos. Por outro lado, as peças que são defeituosas e da máquina A, que são exatamente a interseção, são 2% das 2.000 peças. Então, o número de elementos da interseção é 2% de 2.000. Isso vai ficar, então, 2 sobre 100 vezes 2.000, corta 2 zeros, fica 2 vezes 20, 40 peças. O que nós temos, então? Nós temos que, das 130 peças defeituosas, 40 são feitas pela máquina A. 40 estão na interseção. Bem, daí, então, a probabilidade de a peça ser da máquina A, dado que ela é defeituosa, é o número de peças da máquina A e defeituosas dividido pelo número de peças defeituosas. Isso vai ficar, então, 40 sobre 130. Dá para a gente cortar os zeros, isso vai dar 4 sobre 13. 4 sobre 13, se eu quiser colocar em número decimal, divide o 4 pelo 13, dá 0,3076, que é aproximadamente 30,76%. Com isso, então, a gente percebe que aproximadamente 30,76% das peças produzidas, das peças defeituosas, foram produzidas pela máquina A. Quinto exemplo, do Enem 2013. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre conhecimento desses em 2 línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 alunos falam espanhol e 300 não falam qualquer um desses idiomas. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo que ele não fala inglês, qual é a probabilidade de que ele fale espanhol? Essa questão a gente já resolveu em aulas passadas, só que nós resolvemos utilizando a teoria de probabilidade geral. Nessa questão, na verdade, nessa aula, nós vamos resolvê-la utilizando probabilidade condicional. Aí vocês vejam qual é que vocês entendem melhor, qual é o método que acham mais fácil. Dá para fazer ela das duas maneiras. Vamos lá então. Vamos considerar os eventos. O evento A é um aluno falar espanhol e o evento B é o aluno não falar inglês. Por quê? Porque nós queremos escolher um aluno que fala espanhol, colocando a condição de que ele não fala inglês. Essa é a condição colocada na questão. Então, eu tenho que escolher entre aqueles alunos que não falam inglês. Bem, vamos construir o diagrama de Venn. Aqui nós temos a totalidade de alunos. Aqui eu tenho os que falam inglês, os que falam espanhol.
A interseção é para os que não falam, para os que falam, digo, os dois idiomas ao mesmo tempo. Bem, a questão começa dizendo que 300 alunos não falam qualquer um desses idiomas. Então, coloco 300 fora do diagrama. Só que aí a gente percebe que, como eram 1.200 alunos, sobrariam 900 agora. Acontece se você somar 600 do inglês com 500 do espanhol, vai dar 1.100. Ou seja, vai passar 200 dos 900 que restam. Por que passa 200? Exatamente porque 200 alunos falam os dois idiomas, então estão sendo contados duas vezes, como a gente pode perceber. Bem, continuando, nós temos que 600 alunos falam inglês. Como nós já temos 200 no diagrama, sobram 400 para cá. Então, 400 alunos falam apenas inglês. Por outro lado, 500 alunos falam espanhol. Como já temos 200 no diagrama, vem 300 para cá. Então, 300 alunos falam apenas espanhol. Com esses dados, dá para a gente continuar a questão. Bem, não falam inglês os 300 alunos que falam apenas espanhol e os 300 alunos que não falam qualquer um destes idiomas. Então, os que não falam inglês são então 600. Logo, o número de elementos do evento B é 600. Por outro lado, não falam inglês e falam espanhol apenas os 300 alunos que falam apenas espanhol. Desse modo, então, a interseção entre os eventos A e B tem 300 elementos. Bem, dessa forma, eu vou pegar então a probabilidade condicional. A probabilidade de A dado B é o número de elementos da interseção sobre o número de elementos de B. Isso vai ficar então 300 sobre 600. Quando eu simplificar por 300, vai dar 1 sobre 2, de maneira que a resposta correta é o item A. Dessa forma, a gente chega ao fim da nossa videoaula, onde exploramos a parte referente à probabilidade condicional.